Aproveitem a oportunidade. 2 livros fantásticos esperam por você. Vórtice 10 anos é uma coletânea de textos sobre magnetismo extraídos de 10 anos de edições do jornal Vórtice. Encontro de Almas, fotolivro escrito e organizado por Lourdinha Lisboa, retratando 10 anos do Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Entre em contato e saiba como adquirir estas preciosidades. Deus, Pai de amor e bondade, obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje, por mais essa oportunidade na nossa vida. Obrigada por estarmos aqui reunidos nessa noite para bebermos do conhecimento do magnetismo e dos fenômenos de emancipação da alma. Abençoe a todos que estão aqui, aqueles que não puderam estar presentes, e ilumina o palestrante e os seus convidados, que possamos sair dessa experiência de hoje cada vez mais ricos com os nossos conhecimentos, e que possamos também colaborar nessa palestra de hoje. Que tu estejas presente na nossa vida, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Que assim seja. Prova da existência da alma. Quando Kardec fala em prova da existência da alma, a gente pode ficar a imaginar o que ele estava se referindo. Será que Kardec estava se referindo à mediunidade, à comunicação dos espíritos? Vejamos, a mediunidade ela prova a imortalidade, que nos dando a oportunidade, a possibilidade de contactar os espíritos, que são os seres que viveram aqui na Terra. Ela prova a imortalidade, prova a existência do espírito, mas não da alma. E alma e espírito são 2 coisas diferentes. É importante, como diz Kardec, a gente ter um nome para cada coisa, a fim de a gente poder se entender melhor sobre aquilo que estamos falando. Então, alma está na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, e na questão 134, é o espírito encarnado. E o espírito, o que é? No Livro dos Espíritos, questão 23, os espíritos disseram a Kardec que o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, enquanto estamos fora do corpo físico, nós somos espíritos. Quando desencarnados, somos espíritos. Mas enquanto estamos ligados ao corpo físico, nós somos alma, um espírito encarnado. Então, na verdade, a mediunidade ela não prova a existência da alma, ela prova a existência do espírito. Mas o que é que prova a existência da alma? Bom, nesse momento nós somos almas. E o que é que prova que nós somos alma? Que não apenas um corpo físico aglomerado de músculos, de ossos, de líquidos, etc. Bom, Deus sempre coloca à nossa disposição os meios da gente aprender, da gente crescer, de aprender e descobrir a verdade. Porque é importante que a gente descubra a verdade para nos libertar das amarras da ignorância e do mal. Porque o mal e a ignorância são obstáculos à nossa felicidade e ao progresso do espírito. Portanto, é importante a gente conhecer a verdade, para a gente se libertar dessa ignorância. E conhecer a verdade nos leva a conhecer que nós realmente somos almas, e termos certeza dessa afirmação. Para isso, precisamos de algo que nos prove, que prova a nossa existência como uma alma. E que instrumento foi que Deus colocou à nossa disposição para provar a existência da alma? Bom, no século XIX, algumas décadas antes do surgimento do Livro dos Espíritos, o Chastenet de Puisséguier, que era magnetizador na França, estava realizando um tratamento por passes num jovem chamado de Victor Hasse, quando este começou a falar de assuntos que estavam bem além de sua capacidade intelectual. Só lembrando que o Victor era iletrado, um pastor de ovelhas que vivia no campo e iletrado, ele não teve oportunidade de estudar. E de onde provinham aqueles conhecimentos acima de sua capacidade? Será que era um dos espíritos? Será que era uma mediunidade que ele estava demonstrando? Bom, essa é uma hipótese, mas não é a única hipótese. Eram, na verdade, conhecimentos que vinham da alma, que vinham do próprio Victor, conhecimentos que ele adquiriu em outras existências.
Porque esses conhecimentos só se manifestaram agora. Por que esses conhecimentos ele não demonstrou em outras oportunidades? Porque pelo estado em que seu corpo se encontrava, sua alma encontrou condições favoráveis para externar aquele conhecimento que estava guardado interna e profundamente, porque não se tratava de registros dessa existência. Nessa existência, ele não teve a oportunidade de aprender aquelas coisas. Ele aprendeu em outras vidas. E a partir daí, estava descoberto o sonambulismo. Muitos estudos e experiências foram desenvolvidos, realizados por Puisegui, por outros magnetizadores. Estava descoberto o sonambulismo, e era justamente sobre isso que Kardec estava se referindo quando falou na prova da existência da alma. Para Kardec, o sonambulismo é a prova da existência da alma. E, na sequência, outras possibilidades surgiram, como a letargia, a catalepsia, a comunicação do pensamento, a morte aparente, o êxtase. Foram outros fenômenos que Allan Kardec classificou todos como fenômenos de emancipação da alma. Ou seja, quando o espírito encarnado consegue encontrar uma circunstância em que ele pode, estando inativo seu corpo, ele pode, então, utilizar as faculdades que são provenientes do seu espírito, do seu desenvolvimento espiritual. Assim, ele consegue enxergar através das percepções da alma, ele consegue comunicar-se pelo pensamento com outras almas ou com outros espíritos. Enfim, ele consegue realizar e utilizar faculdades que ele não conseguiria, como normalmente a gente não consegue no nosso estado de vigília. Era preciso um estado especial, que no caso do Vitor, ele estava no estado de transe, vamos dizer assim, proporcionado pelo magnetismo do Puisegui, e a partir daí, então, a sua alma tem a possibilidade de utilizar seus recursos íntimos, psíquicos, de modo a acessar, como no caso do Vitor, acessar conhecimentos que estavam guardados na sua memória de outras encarnações, conhecimentos que ele teve a oportunidade em outras vidas de desenvolver, que nunca são perdidos, porque ficam guardados na memória profunda do ser, e a partir dali ele conseguiu acesso naquele momento em que o seu corpo se encontra como que nulificado, em inatividade, ele consegue então utilizar esses recursos psíquicos que vão provar a existência da alma. O Wagner já chegou por aí, Tatiana? Já está aí. Ótimo. Porque agora eu vou chamar os nossos convidados a participarem dessa conversa. Começar pela dama, que está lagoana, formada em comunicação social, mestre em fotografia e cinema pela Unicamp, doutora em sociologia pela UFS, espírita e sonâmbula desde criança, segundo ela. É professora de audiovisual, diretora do documentário O Passe, de 2016, e da série Magnetismo e Espiritismo, de 2017. É trabalhadora no Instituto Espírita Paulo de Tarso, atuando nas reuniões mediúnicas e nas atividades de sonambulismo da instituição. Seja bem-vinda, minha amiga Erna Barros. Enquanto isso, eu vou convidar, apresentar também o outro convidado, que tem 50 anos, é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, mas reside em Campina Grande, na Paraíba, onde ele realiza grande parte de seus estudos na área do magnetismo humano. Deixa eu respirar, que o currículo é grande. É espírita há mais de 32 anos, e há 5 anos ele estuda e pratica o magnetismo. É magnetizador espírita atuante, divulgador da terapêutica magnética em cursos e seminários no Brasil e em Portugal. Trabalha na Universidade Federal de Campina Grande, na área elétrica e eletrotécnica, e faz a divulgação para os alunos de enfermagem da Universidade de Campina Grande da Paraíba e para os alunos de fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba, onde ele apresenta a prática integrativa e complementar, intitulada Imposição de Mãos. Chega aí, Wagner Marques. Vamos conversar. Seja bem-vindo. Olá, Adilson. Meu currículo não é tão grande assim, não. Assim tem você umas me deixa coisas, mas tabulado. eu que resolvi cortar um pedaço para não ficar muito grande. Mas eu agradeço pela consideração, é uma honra e estou nervoso aqui, viu? Se eu gaguejar, por favor, me perdoe. Todos nós estamos. Vou começar com o Erna, então. Tá, joia. Erna, eu gostaria que você falasse um pouquinho de sua experiência, você que é sonâmbula. Conta um pouquinho aí dessa experiência para nós. É o seguinte,
Quando eu falo que sou espírita e sonâmbula desde pequena, é porque, de fato, eu cresci em um lar espírita, né? Os meus pais são espíritas, então, desde pequena, eu frequento o centro espírita, fiz a evangelização infantil. Então, quando o Adilson me perguntou, desde quando você é espírita, eu respondi desde que nasci, né? Eu não conheci outro espaço de evangelização que não fosse o espiritismo. Então, desde lá, venho tentando, né, aprender e tive essa, vou chamar de sorte, mas a gente sabe que o acaso não existe, né? Mas cresci nesse lar espírita e desde então tenho tentado ao máximo me inteirar daquilo que o espiritismo me oferece. E uma das coisas, né, que me caracterizam é exatamente essa busca por conhecimentos e não apenas buscar o conhecimento e reter apenas para mim, mas tentar o máximo possível repassá-los aos outros, né? Por ser formada, né, num curso de comunicação, isso é algo que é inerente realmente a quem eu sou. Então, a Adilson falou do filme O Passe, né, de 2016, que eu acho que todos vocês conhecem, e eu queria focar só o início da minha fala na série, né, que foi realizada em 2017, que é a série Espiritismo e Magnetismo, e o primeiro capítulo, né, dessa série foi exatamente sobre o sonambulismo, que era algo que eu estudava muito, buscava muito entender, porque sou sonâmbula também desde pequena, né, desde sempre. Então, eu vou separar minha fala um pouco como foi essa experiência e depois como é ser sonâmbula, tanto natural como também nos transes magnéticos. Adilson, me confirme quanto tempo eu tenho, por favor? Pode falar, pode ficar à vontade. Vamos todos até 10 horas. Vou tentar dar uma resumida. Então, o episódio, né, 1 da série, falando sobre sonambulismo, foi realmente uma busca muito intensa, não apenas em trazer informações, né, sobre essa faculdade, mas também responder algumas questões com relação às minhas próprias inquietações. Eu lembro que na época entrevistei Marcela, né, que também é sonâmbula, estou vendo ela ali. Oi, Marcela. Entrevistei Marcela, Fábio, e foi, assim, muito engrandecedor entender, a partir das falas de outros sonâmbulos e sonâmbulas, como é que aquela experiência ela se dava para o outro. E ficou muito claro que o sonâmbulo, ele tem algumas particularidades, né, quando ele realmente trabalha em função do outro. Então, desde pequena eu sou sonâmbula natural, né? Como todo sonâmbulo, tenho que fazer todas aqueles aparatos de segurança, né, antes de dormir, fechar janelas, fechar portas, não apenas fechar a porta de chave, mas esconder a chave dentro de mim mesma, porque senão levanto e abro. Então, existem várias histórias, né, desde pequena, de levantar, de caminhar pela casa, de falar coisas. E eu posso dizer que o sonambulismo natural nos deixa, assim, com um misto de sensações muito grandes, né? É uma coisa que acaba nos marcando enquanto indivíduo. É algo que a gente tem que lidar e que faz com que a gente se perceba enquanto indivíduo no mundo. Porque nós, de alguma maneira, a minha irmã ali dizendo que eu conversava em outras línguas também. Isso eu não lembrava. A minha irmã está aqui, tá? Também. Na verdade, eu estou aqui na casa dela, estou em Maceió. E aí, esse sonambulismo natural, ele nos marca e nos traz diversas sensações, né? Um misto de sensações que, na verdade, são sensações pós o sono. Porque nós nos sentimos muito reféns, né, da comunicação que vem do outro. Então, eu poderia dizer assim, que quando nós sonâmbulos acordamos, a gente já começa a olhar para as pessoas nos olham assim de uma maneira um tanto quanto diferente. E a primeira frase que eu ouvia era: "Você quer me matar de susto?" Hein? Eu disse: "Ai, meu Deus, já aprontei alguma de noite, né?" Já sabia que tinha feito alguma coisa durante a noite, coisa essa que eu não me lembrava. Então, as situações eram as mais diferentes e diversas possíveis, isso se prolongou, né, durante a adolescência e durante a fase adulta, continua. E esse sonambulismo natural, apesar de nós aprendermos a lidar com ele, é algo que a gente precisa
direcionar para alguma utilidade. E isso eu sempre sentia dentro de mim. Mas por que, né, ter essa, eu nem chamava de faculdade, né, mas ter essa peculiaridade de me levantar durante a noite, falar com as pessoas, caminhar, abrir portas e no outro dia ser refém, né, da comunicação da outra pessoa, porque nada eu me lembrava, né? E isso acontece talvez com 90% dos sonâmbulos, de realmente não lembrar de nada. Então, as narrativas que a gente recebe no outro dia nos deixam realmente com esse misto de sensação. Às vezes de frustração, às vezes de incredulidade. Nossa, eu fiz isso mesmo. Tem certeza? Tenho. E, às vezes, se a pessoa não gravar, a gente nem acredita, né, no que fez. Então, eu sempre senti essa necessidade de entender qual era a utilidade daquilo, até conhecer, de fato, o magnetismo e, com ele, o estudo do sonambulismo. E aí é quando eu entro na minha fala do sonambulismo magnético. Quando comecei a frequentar o Instituto Espírita Paulo de Tarso, estudar o magnetismo, eu fui começando a linkar as peças e começar a entender que aquilo não era apenas obra do acaso e tinha algo por trás daquilo. Estudando o sonambulismo, né, junto com a Dilson, junto com o grupo, e futuramente fazendo parte do trabalho de sonambulismo, foi que eu entendi a utilidade de todo aquele processo. E aí é quando eu falo um pouco agora do transe sonambúlico, que ocorre, né, durante os trabalhos que nós fazemos lá no Paulo de Tarso, nós fazíamos, né, antes da pandemia, e que realmente respondeu muitas das minhas questões. Uma vez a Dilson fez uma entrevista comigo, eu acho que para o Vórtice, não lembro, mas me perguntando, né, narre como é a sensação de estar durante um transe sonambúlico, estar em transe magnético, né? Todos nós sabemos que é aquele transe induzido através de um magnetizador. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou explicar aquele misto de sensações que a gente está ali, né, na maca, deitado, uma pessoa está ali aplicando um passe, né, magnetizando, e as sensações são tão diversas que eu não conseguia verbalizar. E por ser da área do audiovisual, né, o que me veio na cabeça foi uma explicação através de uma analogia de um filme, que eu espero que vocês tenham assistido, para ficar claro para vocês, que é o filme Avatar. Quem já assistiu Avatar? Uma, duas, três, pronto. Avatar. O Avatar, fazendo um resumo bem rápido, é um filme que conta a história de um protagonista, que é um indivíduo jovem cadeirante, e ele, em algum momento do filme, ele é escolhido para realizar algumas atividades, onde ele se deita, né, numa espécie, eu vou chamar de maca também, mas enfim, uma estrutura onde ele se deita, é conectado a uma tecnologia avançada, e um outro corpo, né, um corpo alienígena, digamos assim, né, que ele é chamado de avatar, se movimenta a partir daquilo que aquele corpo do indivíduo cadeirante que está deitado comanda. Então, ele está deitado com os olhos fechados e ele faz comandos com o pensamento, com as emoções, e o avatar, que é aquele outro corpo, é comandado por ele. E aquilo ficava muito claro para mim, porque no filme, esse indivíduo que estava lá deitado, ele não deixava de sentir o próprio corpo, mas ele fazia comandos para esse avatar e ele caminhava, enfim, se ele levasse um tapa no rosto, aquele corpo que estava deitado na maca sentia a sensação, se ele corria, sentia o vento, né, no corpo, aquele corpo que estava na maca também sentia as sensações, então ele estava lá e cá ao mesmo tempo. E quando eu tentei explicar isso, eu disse, poxa, é mais ou menos isso que eu sinto quando estou no transe sonambúlico. Eu estou lá, mas estou cá ao mesmo tempo. Então, essa experiência, né, de narrar a partir dessa analogia facilitou, pelo menos, para eu explicar para algumas pessoas que realmente não entendiam. No sentido de que, quando nós somos levados a um transe sonambúlico, primeiramente, a gente precisa, né, se conectar com o espaço onde nós estamos. Então, eu lembro, né, que assim que eu colocava o pé no centro espírita, no dia do trabalho do sonambulismo, aquele espaço já começava a mexer comigo. E não apenas comigo, os meus pensamentos, as minhas emoções, mas com o meu próprio corpo.
Então, o corpo começava a sentir coisas diferentes, a partir das pessoas que estavam no ambiente, a partir do que as pessoas estavam pensando a respeito daquele trabalho. Então, para a gente entender como aquela atmosfera do centro espírita, das pessoas que estão ali, elas influenciam o sonâmbulo na hora do trabalho, mesmo antes do trabalho iniciar. Então, aquela conexão com a... Oi. Eu queria lhe fazer uma pergunta, mas complete seu raciocínio. Tá, vou completar. Então, aquelas conexões com aquelas pessoas já começavam a mexer com a gente, comigo, individualmente, antes do trabalho começar. E quando o trabalho começava, de fato, aquilo se potencializava muito mais. Então, eu sempre fui magnetizada, né, pela Nadia, não sei se ela está aqui, mas uma trabalhadora que, desde o início, foi a minha magnetizadora, uma pessoa que eu confio muito, que me dava muita segurança, então eu conseguia realmente me doar 100% naquele momento do trabalho sonambúlico. E quando aquele transe ele iniciava, eu costumava relacionar aquelas sensações a esse estar lá e estar cá. Então, eu não deixava de sentir o meu corpo na maca, a cabeça no travesseiro, ouvia as pessoas falando em volta, ouvia os outros trabalhadores, né, realizando também os trabalhos, e isso ia, de alguma forma, com o tempo, diminuindo. Então, 5 minutos de magnetização, eu continuava sentindo e ouvindo todo o ambiente. Com 10 minutos, aquilo começava a diminuir. Eu estou falando um pouco da experiência do que eu sentia, até eu tenho certeza que cada sonâmbulo tem uma narrativa diferente. Então, depois de 10 minutos, aquilo ia diminuindo, depois de 15, 20 minutos, 25 minutos de magnetização, era como se houvesse uma balança que fosse se transformando, né? Pendendo mais para um lado. Eu deixava de sentir o ambiente onde eu estava, no centro, e começava a sentir sensações outras que não tinham a ver com aquele momento. E aí é quando eu faço aquela analogia do avatar, né? Sentir sensações diferentes. Por exemplo, se eu estava com frio, quando cheguei no centro, começava a sentir um calor muito grande. Enfim, sensações físicas e emocionais também. Se eu estava bem, de repente, dependendo do trabalho, aquele trabalho mexia comigo, eu sentia outras coisas. Então, essa sensação de diminuir as percepções do ambiente físico e potencializar sensações de um outro espaço, de um outro ambiente ou de outras pessoas, à medida que o transe ele ia se aprofundando, aquilo ia se transformando, essas sensações, iam se transformando em pensamentos, em imagens e muitas vezes em sons. Então, eu começava a visualizar coisas, ouvir coisas e talvez a maior dificuldade, que eu não sei se é de todo sonâmbulo, mas era a minha maior dificuldade, era materializar essas imagens e esses sons, verbalizando para a minha magnetizadora. Porque nós ficamos tão envolvidas, né, com aquilo, né, eu ficava tão envolvida com aquilo, que era difícil verbalizar. Então, depois de um transe, sei lá, acho que a Nadia me magnetizava durante 30 minutos, pelo menos, era que eu conseguia balbuciar alguma coisa daquilo que estava sentindo e verbalizar para que a gente pudesse iniciar, de fato, o trabalho, observando os assistidos, tentando alcançar na sua plenitude aquilo que eles estavam necessitando, enxergando, né, cores, formas, a partir do indivíduo que nós estávamos naquele momento tendo atenção. Então, tudo isso era verbalizado, né, materializado no sentido de verbalizado mesmo, para a magnetizadora, para que ela pudesse conduzir essa percepção e fazer com que ela fosse inteligível, né, compreensível para ela. Então, esse processo, né, dessa primeira meia hora do transe, ele era um tanto quanto confuso, mas com o tempo, eu posso dizer que a gente vai entendendo um pouco mais do nosso próprio corpo, das nossas próprias percepções, e a magnetizadora também vai se alinhando, né, com aquilo que a gente vai sentindo e fica mais fácil. É como se a dupla criasse, né, uma expertise ali de funcionar. Então, com o tempo, ficou muito mais fácil. Para finalizar, antes disso fazer a pergunta dele, eu posso dizer que antes de iniciar o trabalho com sonambulismo, os meus eventos noturnos, né, eles eram muito constantes, muito constantes. Quando eu comecei o trabalho, eles diminuíram.
e agora, durante a pandemia, tá uma loucura, assim. O sonambulismo natural, ele voltou, assim, de uma forma que nem eu esperava, porque realmente não estamos realizando o trabalho de sonambulismo. A pandemia e tudo aquilo, né, que vem junto dela, né, os anseios, as incertezas, enfim, tudo aquilo que vem junto, né, com esse momento de fragilidade da sociedade, acaba vai mexendo com a gente. Então, o meu sonambulismo natural, ele está o pico de toda a minha vida agora. Então, as narrativas são, assim, cada vez mais fortes, no sentido de me levantar, de dizer, vamos embora daqui, a gente tem que sair daqui agora, e bater na porta para sair correndo, e a pessoa tem que me segurar, porque eu quero sair correndo, a gente tem que sair daqui e no outro dia não lembrar de nada. Então, assim, eu fico até, né, emocionada no sentido de dizer, poxa, coitada da pessoa, né, que tem que lidar com isso, porque se fosse eu já tinha saído correndo, né? Então, assim, são coisas, né, de um sonambulismo natural que a gente tem que conviver e que realmente tem ligação com a utilidade desse trabalho, porque é muito perceptível, a partir da experiência empírica, que quando a gente dá uma vazão útil, no sentido de ajudar as pessoas com aquilo que nós temos, realmente as coisas ficam mais fáceis, e nesse momento de pandemia que o trabalho não está acontecendo, o sonambulismo natural, ele volta e volta, assim, batendo portas, literalmente. É o seguinte, eu não sei se foi fácil para você o início do trabalho do sonambulismo magnético, você se inicia nessa prática, mas a gente sabe que tem pessoas que se descobrem sonâmbulas, ou pelo menos se descobrem com uma possibilidade de serem sonâmbulas, mas elas têm medo de partir para a prática do sonambulismo. O que é que você poderia dizer para essas pessoas? Tudo que a gente desconhece traz realmente um pouco de receio e medo. Faz parte da tendência do ser humano, né? Ter medo do desconhecido. E isso é normal. Mas eu poderia dizer que esse medo, quando vencido, ele traz muitos benefícios e muitos resultados positivos, não apenas para o indivíduo sonâmbulo, como eu estou narrando, né, dos episódios de sonambulismo natural diminuírem, ficarem um pouco mais controlados, mas o benefício maior que é de auxílio ao outro. Quantos tratamentos, né, magnéticos a gente já não conseguiu clarear, né, a partir do trabalho do sonambulismo? Né? Quantas coisas que estavam engrenando, mas não conseguiam engrenar de fato nos trabalhos, e por conta de uma observação mais aprofundada do sonâmbulo, a gente não conseguiu alavancar alguns tratamentos e ajudar realmente as pessoas, né? Então, eu acho que o medo do desconhecido é normal, mas quando a gente está envolvido na possibilidade de ajudar o outro, esse medo, ele é estacionado, ou ele vai a zero, porque de fato a gente coloca algo muito maior por cima daquilo, que é o auxílio ao outro. Então eu vejo e vi, né, durante todos esses anos trabalhando no Instituto Espírita Paulo de Tarso com sonambulismo, muitos resultados positivos no sentido de ajuda às pessoas que estavam recebendo tratamento. Então o medo acontece, mas ele é superado, e eu poderia dizer para essa pessoa, vença esse medo, porque os benefícios, eles são inumeráveis. Os benefícios, eles são inumeráveis. Um dos maiores medos, pelo que eu tenho ouvido as pessoas falarem, é de saírem do corpo e não voltarem ao corpo. Mas a gente dorme todos os dias, sai do corpo e volta, né? Por que a gente não iria voltar, né, num trabalho de sonambulismo, imbuído no bem, cercado por pessoas que estão trabalhando no bem, cercado por espíritos e uma equipe espiritual que está ali protegendo o trabalho, direcionando o trabalho. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter confiança, né, naquilo que o Espiritismo mesmo nos ensina. Quando a gente trabalha em função do bem, a gente tem o auxílio daqueles que nos ajudam. Então, esse medo de ir e não voltar, ele pode ser até compreensível para aquelas pessoas que estejam, né, buscando iniciar o trabalho, mas outros motivos estejam estacionando, mas não é algo que possa acontecer,
o trabalho ele é direcionado por pessoas sempre capacitadas, não é, Adilson? Não é qualquer um que faz um trabalho como esse, são pessoas que estudaram, que sabem direcionar, que sabem trabalhar com magnetismo, pessoas que sabem lidar com a situação peculiar do transe sonambúlico. Então, não é qualquer atividade com qualquer pessoa, em qualquer lugar, mas cercado de uma equipe preparada, treinada e principalmente voltada para o auxílio e com também o auxílio da espiritualidade. Então, não há por que ter esse medo, pelo menos comigo nunca aconteceu. Pelo contrário, né, as minhas frustrações são Por isso que você está aqui hoje. Exato, estou aqui, né, Vivinha? Também não tenho conhecimento, né, de ninguém que tenha ido e não tenha voltado, então, assim, a literatura não nos fala em nenhum momento disso. Eu acho que a frustração maior quando a gente começa um trabalho como esse é realmente não conseguir nem sair, né? Não é não voltar, é não sair. Porque muitas vezes acontece. A gente iniciar o trabalho, se colocar à disposição, mas alguma coisa acontecer que você não consegue se doar naquele momento. Que pode ser em função do nosso próprio estado de espírito naquele dia, pode ser em função do estado de espírito do magnetizador, que também tem uma função bastante importante naquele momento, e pode ser também algo relacionado à própria equipe, né, que naquele momento, naquele dia, não está 100% em sintonia. Então, as variáveis podem ser muitas. Então, nós, quando não conseguimos realizar o trabalho, aí sim que vem a frustração. Poxa, eu vim, mas eu não consegui me desprender 100% para realizar o trabalho. Esse acaba sendo o nosso receio, muito mais do que não retornar. Apesar do pouco que a gente já conhece do sonambulismo e dos outros fenômenos de emancipação, a gente sabe o quanto eles podem ser úteis e quanto eles podem ajudar as pessoas. Imagino quando a gente for descobrindo mais e mais esses recursos, quanto não vai poder ser útil, né, esse tipo de trabalho. Mas muitas casas espíritas, ou a maioria das casas espíritas, não dão muita atenção aos fenômenos anímicos. O que é que você acha disso? Muitas casas espíritas ainda precisam dar um passo a mais no sentido do estudo, não apenas do sonambulismo, mas de outros assuntos, né, que foram também abordados por Kardec, né? A gente conversa muito isso com relação ao próprio magnetismo, né? Mas eu acho que da mesma forma que as pessoas, né, os indivíduos, têm as suas potencialidades e as suas habilidades, essas pessoas também têm as suas fragilidades. E eu acredito que as casas espíritas, né, como instituições, elas entram nessa mesma lógica. Existem casas espíritas que têm as suas fragilidades com relação, por exemplo, ao estudo do sonambulismo, ao estudo do magnetismo, mas tem habilidades outras que precisam ser observadas. Né? Às vezes, a casa espírita ela não conhece o magnetismo, não sei, por ignorância mesmo, de não ter adentrado nesse assunto, por não ter dado a devida importância, mas às vezes tem um trabalho muito interessante, sei lá, vou chutar, na evangelização infantil, ou um trabalho muito mais avançado, né, do que outras casas espíritas, um trabalho de desobsessão. Enfim, eu acho que o espiritismo, ele nos dá muitas portas de trabalho. E a gente precisa focar naquilo que a gente tem enquanto fragilidade. Então, esse intercâmbio entre as casas espíritas, eu acho fundamental, porque existem estágios diferentes em temas diferentes. Nós, do Instituto Espírita Paulo de Tarso, por sermos um instituto, né, nós temos essa característica muito positiva, que é o estudo. Estudar, né? É um instituto, é para estudar assuntos. As outras casas espíritas têm habilidades no âmbito da caridade, da evangelização infantil, no trabalho de obsessão, que às vezes, né, não fazendo uma autocrítica, mas pensando de uma forma geral, que às vezes outras casas espíritas não desenvolveram. Então, eu acho que é fundamental que a gente possa entender essas fragilidades e passar a informação, mas também receber, né? Eu acho que o intercâmbio e a troca sincera, sem orgulho, é que faz com que todos nós evoluamos. Então, é na troca que se gera o conhecimento. Então, a gente precisa, da mesma forma que nós temos o ímpeto, né, de ensinar, ter também o mesmo fôlego para aprender. Espero que muitas casas espíritas possam, tendo acesso a essa palestra, a essas informações,
se atentarem realmente à importância que tem os fenômenos anímicos em função do trabalho dentro da casa espírita. Porque, de fato, são assuntos que se colocou, né, que se colocaram como sendo muito complexos, que, na verdade, não são. Demandam de nós, realmente, um se debruçar para o estudo, mas o espiritismo é isso, é estudo também. Então, a gente não pode ter preguiça, né, de estudar aquilo que foi deixado por Kardec. É importante que essas casas espíritas elas possam prestar atenção, mas que a gente possa também falar, mas também aprender a ouvir, fazer o intercâmbio, aprender com o outro e também ensinar o outro. Eu acho que nesse processo é que a gente cresce de maneira mais sincera, e não apenas enquanto instituição, mas também enquanto indivíduo. Queria agradecer a sua participação aí, enriqueceu bastante a nossa conversa. Muito obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite. Eu queria conversar com o Wagner Marques. Ligue seu microfone aí, Wagner. Obrigada. Pois não, Adilson. Qualquer coisa. Tem uma coisa aqui muito interessante, eu vi aqui nas suas informações básicas, que você apresenta a imposição de mãos a alunos de universidades, é isso? É porque, assim, lá na UFCG, que eu trabalho, né, Universidade de Campina Grande, Federal, tem a professora Mabel, que ela é espírita, faz parte da AME aqui, em Campina Grande, e ela convidou para participar dos eventos onde ela apresenta, tanto na área de psicologia e tal. Aí ela perguntou se eu estava à disposição para mostrar, né, para os alunos. E aí eu faço com eles uma sessão onde os próprios alunos se magnetizam e começam a sentir os efeitos do sono magnético e ficam encantados. Inclusive, descobrimos até médiums que não sabiam, né, e sonâmbulos no meio do processo. Então, eles ficam encantados com o processo, porque tanto mostro para eles a questão do arrastamento de dores, quando eles sentem dor, alguma coisa, eu mostro para eles, eles mesmos aplicam, muitas vezes sem conhecimento, eu mostro, digo para eles como é que faz, eles fazem e o efeito acontece. Coloco eles, e o pessoal também coloca, né, entre si, colocam no estado de catalepsia, fica lá com o braço duro, eles começam a rir porque não conseguem mexer o braço. E os efeitos do magnetismo, que alguns deles, inclusive teve situações de usuários de droga, depois me procuraram porque acharam um efeito tão forte, até maior do que propriamente as drogas que alguns deles utilizam. Então, veja que as possibilidades são imensas, né, Deus, de a gente ensinar esses jovens que muitas vezes estão procurando alguns caminhos de descoberta e descobrir uma coisa natural, né, uma coisa muito boa, que é o magnetismo. Então, na hora que a gente divulga para os alunos, principalmente de enfermagem, que tem a mente mais aberta, o de psicologia, eles não aceitam muito, não. E nem o de medicina. Medicina, menos ainda. Mas o pessoal de enfermagem e lá na estadual, o professor Danilo me chamou, né, para a gente fazer uma apresentação. Eu fui apresentar o magnetismo lá, porque tiveram várias práticas integrativas que foram apresentadas lá. O professor Danilo falou sobre a medicina tradicional chinesa e eu falei sobre magnetismo. E fiz demonstrações lá com os alunos eles fizeram, né, processo e experimentaram e gostaram muito, né. E aí a gente até combinou para fazer um curso depois. A gente também foi para a Universidade de Areia, que lá é na Universidade Agrícola, né, trabalha com animais. Fiz até alguns procedimentos com cavalo, eles tinham cachorro lá, mas eu não tive acesso, mas eu trabalhei com alguns cavalos, inclusive tinha um que estava até morrendo, o bichinho, né. Então a gente mostra para eles, né, tem uma professora também lá, que quer inclusive fazer pesquisas nessa área para os animais, né, usando o magnetismo. Então, Adilson, tem muitas possibilidades para a gente divulgar o magnetismo, né. Aonde chama eu vou, entendeu? Num curso que nós tivemos hoje à tarde, em aula, estava falando sobre isso, a versatilidade que o magnetismo oferece. Ele é muito versátil. Ele pode se adaptar às várias situações, às várias possibilidades, né? Quando há uma restrição de uma certa forma, o magnetismo ele consegue se adaptar à sua prática e agir de forma eficiente para um outro meio, né? Para uma outra via. Como, por exemplo, agora tem se mostrado nessa pandemia, o passe à distância, né?
Exatamente. Eu uso o E Hector, né? Eu uso o Hector para fazer o passe à distância e o pessoal fica encantado, porque o Hector serve de voodoo. Então, eu pego, olho para a pessoa aqui e faço o passe em Hector, pensando na pessoa, e a pessoa começa a sentir os efeitos. Como a senhora que faz parte do nosso estudo de magnetismo na quinta-feira, que tem problema de sinusite, e ela começou a sentir, né, os efeitos. Então, é muito legal quando a pessoa sente, né? E eu acho mais do que eu fazer, eu gosto mais de ensinar. Quando eu vejo as pessoas fazendo a primeira vez e funcionando, eu é que fico babando, sabe? Porque pessoas que muitas vezes nunca ficaram, nem, às vezes não são nem espíritas, né? E funcionam. acaba fortalecendo a nossa própria convicção, né? Exato. Mas fora desse meio universitário, você tem viajado bastante pelo Brasil, né? Fazendo cursos e experiências com emancipação da alma, né? A E gente magnetismo também. trabalhamos muito no Pará, né? E fomos até para o meio do Amazonas, né? Santarém. E lá a gente já foi 2 vezes. Lá eles, assim, quem chama, sabe, Adilson, tem uma aceitação tão boa, eu fico encantado, né? Porque, apesar das resistências que a gente encontra, aonde eu vou, o pessoal quer e procura, entendeu? Estão sempre abertos a conhecer mais o magnetismo. Isso, para mim, é muito grandioso, né? Saber que a gente pode ser esse agente de divulgação, né? Nesse processo de redescoberta do espiritismo, porque, para mim, espiritismo sem magnetismo é qualquer coisa, menos espiritismo. Sei. Eu tenho acompanhado um pouco essa sua trajetória, o seu trabalho, e eu vejo que você faz muitas demonstrações, né, de catalepsia, de letargia, né? Quais são os resultados que você tem alcançado? O que é que você tem aprendido com relação a isso? O que eu mais, como eu falei para você, o que mais me impressiona são as pessoas, principalmente aquelas que dizem que não sentem nada. Ah, eu já fui ser hipnotizado e não senti nada, né? E aí eu ensino um parente ou alguém que está lá, faz os grupos, os pares, digamos assim, e a outra pessoa começa a magnetizar ela, e ela começa a entrar em transe, e aí ela diz, meu Deus, que coisa incrível, porque já fiz várias sessões, não senti. Teve até uma senhora que tinha feito uma sessão de regressão, né, de memória, e ela ficou tão perturbada que ela inventou que tinha entrado em transe, né, para poder ficar livre, porque o pessoal tentou tantas vezes que ela disse, eu vou inventar aqui para me ficar livre desse pessoal, né. E, no entanto, com o processo do magnetismo, ela sentiu o efeito. Então, para mim, essa minha hipótese é disso. O magnetismo é muito mais forte do que a sugestão verbal. É lógico que a gente pode aliar as duas, entendeu? Aliar o magnetismo e a hipnose, tranquilo, sem problema, né? Os magnetizadores clássicos faziam isso. Mas, para mim, muitas vezes eu não preciso nem falar nada, né? Se você começa a magnetizar a pessoa começa a sentir os efeitos e ali é impressionante. Às vezes a pessoa faz uma regressão de memória espontânea, já aconteceu comigo, eu não gosto de fazer regressão, mas já aconteceu comigo com sessões, inclusive fazendo uma sessão no salão todo, lá em Fortaleza, né? O Gilberto, o Medeiros, que faz parte lá do GEAP, lá de Fortaleza, estava presente, e uma senhora começou a sentir os efeitos de um problema de cirurgia que ela teve, né? Começou a sentir os efeitos ela teve uma questão que foi na hora da anestesia, ela sentiu um gelo muito grande, e ela começou a ter novamente aquele processo, que foi uma espécie de sessão de regressão que ela fez. E aí depois eu tive que fazer uma sessão com ela, à parte, para poder ela trabalhar essas questões. Então, até as questões psíquicas vêm, muitas vezes, espontaneamente. É como eu falei para você, Adilson, eu não gosto de forçar, né? Não gosto de fazer com que a pessoa faça regressão. Ela faz espontâneo. Teve outra em Belém do Pará, que ela entrou numa regressão e se viu numa caverna, e a gente ressignificou, né, em 3 sessões, a gente ressignificou essa questão para poder ela, de certa forma, se libertar. Segundo ela, né, ela disse que depois disso a vida dela mudou. Que bom, né? Então, a gente pode ajudar nessas questões psíquicas, né? São as possibilidades que esses fenômenos oferecem, né? Que vão muito além daquilo que a gente já conhece. Além. Eu mostro a catalepsia apenas como uma demonstração prática da existência do efeito do magnetismo, né? Algumas pessoas podem até dizer assim, mas isso aí é sugestão, né?
isso é efeito hipnótico, mas aí a gente pega um galo, uma galinha e magnetiza e ela entra no estado de catalepsia. Como é que eles vão entender que é sugestão verbal? Né? O galo não vai me entender, nem a galinha, né? Ô Wagner, como é que a gente poderia, os centros espíritas poderiam aproveitar melhor esse tipo de fenômeno? Eu acho interessante a gente reestudar, como muito bem falou Erna, porque se a gente for olhar na revista espírita, eles usavam magnetismo no procedimento para encontrar médiuns e sonâmbulos. Então, muitas vezes, Adilson, a falta de médiuns sonâmbulos numa casa é mais por falta de estudo do que propriamente por falta deles, né? Eles estão lá, latentes, só falta a gente garimpar e encontrar. Então, quando a gente começa a trabalhar e magnetizar, como, por exemplo, lá em Belém do Pará, a gente começou a magnetizar, né? A gente fazia os pares, como eu falei para vocês, e uma senhora começou a magnetizar a outra lá, e a senhora começou a fazer um desenho, né? E ela fez o desenho de um índio, inclusive era um desenho bem interessante, a forma que ela desenhou, né, porque ela pegou o lápis meio que braba ali e tal, meio que... E depois ela relatou, né, que não sabia que tinha essa faculdade, né, então uma senhora já que tinha 4 anos de casa e não sabia que tinha a faculdade da psicopictografia, né, usando o magnetismo ela descobriu, então veja como a gente pode utilizar o magnetismo para encontrar, para descobrir a mediunidade. E como o Erna bem falou, a gente pode utilizar para também tratar as pessoas com sonambulismo natural. Uma criança caiu de um prédio recentemente, né, aqui no Brasil, do 9º andar, e só não morreu porque caiu em cima de uma garagem, né? Um amigo meu lá de Natal pegou o carro de 4 horas da manhã e saiu. 3 horas da manhã e saiu lá em Natal, abriu a porta do carro lá na ponte de Igapó e ficou perguntando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse é o sonambulismo, é por isso que no CID, né, é considerado como uma doença. O sonambulismo não é doença, é uma faculdade, assim como a mediunidade não é uma doença, o sonambulismo também não é. Mas precisa a gente encontrar esses magnetizadores que possam trabalhar esse sonâmbulo, né? E quem sabe, por isso que eles têm a lucidez ou não. Aí encontra essa parceria divina. Eu acho muito difícil que uma casa espírita não tenha algum sonâmbulo em estado latente. Também. Acho muito difícil que não tenha. Pelo menos pelas minhas andanças, a gente sempre encontra pessoas que não sabiam, que sentiam certas coisas, não sabiam que aquilo que sentiam era porque eram sonâmbulos. Concordo plenamente. Inclusive, o médium sonâmbulo de se transformar também, né? Em sonâmbulo magnético. Perfeito. Inclusive, o médium do sonâmbulo também, né, Deus? Também acontece, né? Também. Às vezes, nas reuniões mediúnicas, às vezes, o índio entra em transe sonambúlico e pensa em transe mediúnico, porque não sabe nem o que é sonambulismo. Pois é. Era o que acontecia com Edgar Cayce. Edgar Cayce, ele não era médium. Edgar Cayce era um sonâmbulo. Então, ele saía do corpo, a primeira coisa que ele dizia, eu estou vendo o corpo. Quer dizer, ele estava vendo o corpo dele e a partir daí começava todo o processo, né? Ele foi do sonâmbulo. Eu considero o maior sonâmbulo do século XX foi Edgar Cayce, o americano. É isso mesmo, eu também acho. Ok, meu amigo, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite, por trazer para a gente um pouco dos seus conhecimentos, que são vastos. Você tem uma vasta experiência nessa área, tem viajado muito, falado bastante em prol do espiritismo, do magnetismo, dos fenômenos de emancipação também. Obrigado, Adilson. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigadão, viu? Mas se alguém tiver alguma pergunta para Wagner, para Erna, no final a gente lê e eles respondem, tá, pessoal? Eu só queria complementar, que o Wagner falou que o sonambulismo é tido como uma doença. Na verdade, todos esses fenômenos de emancipação da alma são tidos como doenças. Seja o sonambulismo, seja o êxtase, seja a catalepsia, a letargia, são tidos como doenças, como patologias, inclusive a dupla vista. Se alguém disser, estou aqui, mas estou vendo uma outra realidade, é psicótico. Vai ter que tomar remédio tarja preta, porque é considerado um psicótico, um doente. E Kardec foi o primeiro a classificar como naturais esses fenômenos. Classificá-los como fenômenos, não são patologias, são, na realidade, fenômenos naturais de emancipação da alma, onde a alma mostra a sua expressividade, mostra as suas faculdades, as suas potencialidades. O corpo, quando inativo, o espírito aproveita a oportunidade de se tornar momentaneamente livre. E esse estado possibilita o acesso a essas memórias profundas, que Freud chamaria de inconscientes,
como também as percepções, a alma sem outros olhos, que é, na verdade, o fenômeno de emancipação da alma. É a alma enxergando através das suas próprias potencialidades, sem necessitar dos sentidos físicos. E é aí que Kardec diz que o sonambulismo, assim como os demais fenômenos de emancipação, provam a existência da alma. Porque se o indivíduo consegue relatar algo que está distante da sua visão física, distante das possibilidades de alcance de sua visão física, ele consegue descrever com toda precisão aquele ambiente que para ele era desconhecido e que depois pode ser provado que ele estava com relação às descrições. Então, é lógico que ele enxergou e ele se sentia estar dentro. É lógico que não era o corpo físico que estava lá, a alma que deslocou até a distância do corpo, prova a existência da alma, prova a existência da alma, isso. Da mesma maneira, a letargia, a catalepsia, onde o indivíduo está com o corpo inativo e, no entanto, ele tem percepções, ele ouve, vê, mas não é através dos olhos físicos nem dos ciclos. Ele enxerga através de sua capacidade de espírito, de alma. E aí, então, Kardec diz que sonambulismo é a prova da emancipação da alma. Ele fala sonambulismo porque o sonambulismo, na minha opinião, destes fenômenos, seria o mais desenvolvido, porque ele acaba, muitas vezes, englobando todas as demais faculdades de emancipação, né? E o quanto essa ferramenta pode ser útil, não só no trabalho de magnetismo, como também para um autodescobrimento. O indivíduo poder descobrir a si mesmo, através dessas percepções da alma, ele poder fazer um mergulho, não na sua vida presente, mas fazer um mergulho na sua própria alma, na essência da sua alma, nos conteúdos que sua alma traz, e assim ele poder se descobrir. E olhe lá quantas coisas mais a gente vai poder ainda descobrir com relação às utilidades dessas faculdades, né? E o quanto elas podem ser úteis ao ser humano, como autodescobrimento, como forma terapêutica para si mesmo ou para os outros, enfim. Só o futuro vai poder nos dizer até onde essas faculdades poderão nos levar, né? Como meio de ajuda e de auxílio ao semelhante. Ou a nós mesmos, na verdade. Mas para isso a gente precisa estudar e praticar. Se a gente engavetar essas faculdades, como é que a gente vai poder descobri-las e utilizá-las e desenvolvê-las para que ela possa ser útil aos outros, né? Se a gente simplesmente engavetar. Uma vez me perguntaram, se trabalhar com sonambulismo é tão complicado, por que a gente não fica só com a mediunidade e deixa o sonambulismo? Ué, mas Deus deu olhos a gente para a gente andar de olhos fechados, Deus nos deu ouvidos para a gente andar com os ouvidos tampados, nos deu as pernas para caminhar e a gente vai viver com elas amarradas, andar de cadeira de rodas. Se ele nos deu essas faculdades, logicamente não era para a gente jogá-las fora, mas sim para a gente descobrir, desbravar esse mundo, que era um mundo quase que completamente desconhecido, a gente poder estudar a respeito, desbravar, descobrir esse mundo que é exposto com essas faculdades e poder encontrar formas de utilizá-las a benefício das pessoas, do nosso progresso individual e dos outros bem. Nós não podemos fazer simplesmente guardá-la e fingir que não existe, né? Então, fica aí o meu convite a todos que nós possamos estudar mais a respeito do sonambulismo, das outras faculdades de emancipação da alma. Bom, eu só queria deixar o convite a todos para a gente estudar mais na teoria e na prática a emancipação da alma, para a gente poder devassar esse mundo que é grande desconhecido, na verdade, e é mesmo grandioso que povoa a alma humana. Erna, tem uma para você, da sua irmã. Ela quer saber, aí eu não sei, acho que você vai entender a pergunta, se seriam lembranças revividas durante o sonambulismo. Acho que as coisas que você vivencia no sonambulismo natural, acho que seria isso. Se seriam lembranças revividas. É possível. É possível. Também não teria resposta para essa pergunta. São coisas muito diferentes, assim, que acontecem durante o sonambulismo natural, mas eu percebo, assim, pelos relatos que eu ouço, né, no outro dia, que algumas coisas se mantêm. E eu tento me apegar a essas coisas para tentar criar uma narrativa, né?
algumas falas, alguns personagens que eu cito, algumas coisas são recorrentes e eu tento, né, juntar essas peças, traçar, né, um fio para poder entender o porquê que aquilo acontece. Mas às vezes são coisas muito aleatórias. Então é possível que sejam lembranças, mas eu não saberia dizer ainda. Tem diário da sonâmbula, né, onde eu anoto as coisas que eu falo durante a noite para depois tentar ver alguma razoabilidade naquilo tudo. Como psicólogo, eu estava aqui pensando agora que talvez se pudesse, da mesma forma que se pode interpretar um sonho, talvez se possa interpretar uma vivência sonambúlica e daí extrair uma mensagem que sua alma está mandando para você. Às vezes, existem conexões entre aquilo que eu vivencio enquanto sonâmbula e aquilo que eu sonho, né? Essa situação do sonambulismo, de vamos sair correndo daqui, vamos embora, desesperada. Eu lembro no outro dia que eu havia sonhado que eu estava vivenciando uma situação de guerra. Eu lembro exatamente que eu estava numa trincheira, alguma coisa assim. Então, teve uma conexão, né, mais ou menos com aquilo que eu estava. Mas, às vezes, são coisas muito aleatórias. Às vezes, eu nem sonho, às vezes, sonho uma coisa totalmente diferente e o meu corpo, né, enquanto sonâmbula, está fazendo uma coisa que não tem nenhuma conexão, pelo menos que eu não me lembro. Então, eu ainda não saberia dizer se são lembranças daquilo que é vivenciado, lembranças de vidas passadas, lembranças da vivência recente do espírito. Não saberia dizer, mas é possível, sim. Eneida escreveu assim, referente a uma última fala sua. Cada casa tem sua própria identidade, mas, como você diz, o intercâmbio é bastante salutar, necessário e urgente. Concordo, né? O intercâmbio, né, entre as casas espíritas é algo que a gente precisa internalizar como cultura da casa espírita, né? Quando a gente se fecha nas nossas descobertas e nos Exatamente. nossos estudos, a gente se limita muito. Então, aquilo que nós desenvolvemos pode ser muito útil para outra casa, e às vezes o que a outra casa está desenvolvendo, a gente está engatinhando. Então, o intercâmbio é fundamental. É verdade. Para quem quiser assistir o episódio 1 da série Magnetismo e Espiritismo sobre sonambulismo, Erna deixou aí o endereço do YouTube para quem quiser ir lá e conferir. Beleza. Tem uma pergunta aqui de Tatiana para a Erna. Quando você está em sonambulismo natural, não lembra do que aconteceu. Quando você entra em sonambulismo magnético, consegue lembrar de tudo? Olha, eu posso dizer que depende do nível de transe, porque são níveis diferentes. Isso eu aprendi na prática, né? Porque eu também tinha essa percepção de que o sonambulismo direcionado, né, orientado, magnético, ele era igual ao natural, e quando eu me levantasse da maca eu não me lembraria de nada, mas a experiência, né, do trabalho e também o estudo me fez perceber que existem níveis, né, de transe. Às vezes o magnetizador ele te leva a um nível muito superficial, onde você consegue perceber algumas coisas, mas quando você retorna, entre aspas, você consegue lembrar aquilo que você disse, aquilo que você percebeu, você tem consciência de como foi todo o processo. Mas existem situações onde realmente o trabalho ele consegue, né, ser completo no sentido de do início ao fim, as etapas serem cumpridas. Você realmente, quando retorna, você nem sabe onde você está. Eu já acordei, né? Vou falar acordei, mas não é um sono, né? Mas eu já voltei de um trabalho onde eu abri os olhos e não me lembrava que estava no centro. E a Nadir, coitada, né? Calma, você está no centro. E eu ficava olhando assim, tentando entender onde é que eu estava. Então, o nível daquele trabalho naquele dia, foi muito marcante esse dia para mim, eu realmente não lembrava. E aí eu fiquei assim, e aí o que aconteceu? Deu certo? Foi tão rápido, assim, parece que eu fechei os olhos, abri, tinham se passado, sei lá, 1 hora, e para mim foi um piscar de olho mesmo. Então existem níveis, e houve também situações onde realmente ela ficou lá 40 minutos magnetizando, e eu ali, né, sentindo a mão dela passar, né, o ventinho no meu rosto, e nada acontecia. Então, assim, tem níveis e níveis de transe. Às vezes a gente não lembra de nada, às vezes a gente não consegue nem se desprender. E existem variáveis, né? Não precisa nem dizer quantas variáveis existem para que o trabalho aconteça ou não, né? Depende de muitos fatores. Para a Ernaína, de Emanuel Lima. Há pessoas que confundem transe sonambúlico com desdobramento.
adentrando num ambiente, encontrando alguém em transe, conversando com outra pessoa, reportando-se a fatos de pessoas que ocorrem ou ocorreram em outro ambiente. Como distinguir um do outro? Esse termo desdobramento, ele é um termo assim, vou chamar de termo, mas um conceito que é bastante abrangente, pelo menos nos dias de hoje, assim, as pessoas usam o termo desdobramento para experiências de emancipação as mais variadas possíveis. Como eu falei, existem níveis de transe, né? É possível que a gente possa não sei se existe esse termo, mas se autodesdobrar, né? Eu já ouvi experiência de pessoas que se concentram, né? E conseguem alcançar um estado, né, de meditação e de organização interior para ir e visualizar pessoas, ambientes, enfim, realmente se desdobrar, ou pelo menos essa é a experiência individual da pessoa. Mas eu nunca ouvi assim, pelo menos até agora, nenhuma experiência da pessoa se auto-sonambulizar, se é que existiria. Então, assim, eu não conseguiria, né, entrar nesse estado sonambúlico sozinha, mas o desdobramento, já ouvi casos. Então, assim, quando a gente dorme, né, a gente também se desdobra, né? A gente dorme e na verdade, nós, espíritos, saímos do corpo, né, que nós não temos um espírito, né? Nós somos um espírito, nós temos um corpo, então nós saímos do nosso corpo, perambulamos e retornamos. As pessoas chamam isso de desdobramento. O sonambulismo, se é tido realmente ao pé da letra, né, o sair do corpo é também um desdobramento, né, nesse sentido, de você sair. Mas, assim, eu acho que o conceito ele é muito abrangente ainda, né? Pelo menos eu não li ainda nos estudos, assim, um conceito kardeciano do que é desdobrar-se, porque isso é colocado em várias situações do sonambulismo, ao dormir à noite, enfim, até o próprio médium, né, eu já ouvi que há um certo nível de desdobramento, né? O espírito do médium, ele precisa se afastar, digamos assim, minimamente, né, do seu corpo para poder fazer com que o espírito possa se comunicar. Então, é um nível de desdobramento. Então, não saberia assim delinear até que ponto é desdobramento, até que ponto é sonambulismo. Eu acho que as coisas elas se confundem um pouco a partir do nível que o indivíduo alcança, Manuel. Não sei se consegui te responder, mas a minha percepção é essa. É um termo bastante abrangente. Nas experiências de passe à distância, tem pessoas que têm relatado entrar em desdobramento. Então, na verdade, elas se autodesdobram-se. Elas se concentram na aplicação do passe e acabam indo até onde o paciente está e lá aplicam o passe presencialmente, vamos dizer assim, né? Que a alma vai estar lá presente em frente ao doente e lá aplicam o passe. Então, eles se desdobram, eles se autodesdobram, né? E o Edgar Cayce, que Wagner falou há pouco, que era um sensitivo norte-americano do século XX, considerado o maior sensitivo americano do século XX, ele era sonâmbulo e se autossonambulizava. Ele simplesmente deitava no sofá, entrava em sonambulismo e começava a falar. Precisava de alguém ao lado que escrevesse, que soubesse escrever como taquigrafia, para que pudesse escrever bastante rápido o que ele ia falando, para não perder nada das informações dele. Nesse sentido, eu posso dizer que eu me autossonambulizo todas as noites, então, durante a pandemia, eu tenho realizado, né, eventos, né, noturnos bem... daria outro documentário, né? Então, assim, eu faço uma prece, inclusive, para que não me levante de noite. Então, assim, quando a gente se coloca nesse estado de autossonambulismo, né, eu entendo, não sei como é que é a situação que você narrou, Adilson, mas que ele não lembra depois. Né? Isso que caracteriza o sonambulismo, é o não lembrar-se depois. O que não seria um desdobramento, porque o desdobramento você tem consciência quando você retorna, até inclusive enquanto a coisa está acontecendo. Né? Isso. Tem uma pergunta aqui para Wagner. Wagner, boa noite, é de Maciel Gomes. Podemos dizer que a diferença entre desdobramento e sonambulismo é que o sonambulismo você não lembra e o desdobramento se tem ideias do que se viu ou onde se foi? A Erna falou muito bem, né? Porque já encontrei sonâmbulos que, dependendo do grau de aprofundamento do transe, ele lembra de algumas coisas. À medida que você aprofunda mais, ele não lembra mais. Então, realmente, há esse, digamos assim, esse degradê, né, de aprofundamento. Então, a gente vê Kardec mostrando na sua segunda obra, né, Instruções Práticas sobre
as manifestações espíritas, ele diz que começa com a catalepsia, depois se aprofunda mais, vai para a letargia, depois sonambulismo, depois o êxtase. Então, há esse grau de aprofundamento do transe. É lógico que, para se chegar ao sonambulismo, a pessoa tem que ter a faculdade sonambúlica, né? Não adianta você querer pegar uma pessoa que não é sonâmbula e querer colocar ela no estado de sonambulismo. Mas se ela tiver, beleza. Agora, o que acontece na nossa prática é que, às vezes, a pessoa já sai, já passa da catalepsia, ela já vai direto para a letargia. Aí você não consegue mais colocar ela para ficar dura, né? Para ficar com os braços duros ali. Ela não consegue mais, porque fica tão mole que até, se você não tiver cuidado, ela cai da cadeira, porque já está no estado de letargia. Então, o fato de lembrar é bem característico da questão do aprofundamento do transe. O que caracteriza o desdobramento, que eu acho que eu concordo com a Erna, é que o desdobramento a pessoa lembra. No sonambulismo, não. Edgar Cayce não lembrava de absolutamente nada. Ele entrava em conflito. Ele era evangélico e começava a falar de reencarnação quando estava em transe. E quando contavam para ele que ele tinha falado em reencarnação, ele ficava horrorizado. Disse, não, mas eu não posso, né? Eu não posso falar em reencarnação, eu sou evangélico, a minha fé não permite isso. Então, ele quase abandona o processo de trabalho porque ele falava em reencarnação, em vidas no Egito e outras coisas mais. Então, é muito interessante o sonambulismo. E o Edgar Cayce se autossonambulizava por horário marcado, né? Então, era na hora que ele queria realizar o trabalho. Exato. Então, ele era sonâmbulo, ele realizava um trabalho de ajuda. Ele prescrevia tratamentos para pessoas do mundo inteiro que mandavam cartas para ele, pedindo receitas. Ele, então, fazia o trabalho todas as manhãs, aliás. Todas as manhãs ele se deitava no sofá e ele, geralmente, era quem ficava escrevendo, que ia ditando, e ele ditava os remédios, medicações para aquelas pessoas que ele pediam. Ele fez até um hospital em Virginia Beach, né? Porque até esse hospital ainda existe lá. E é interessante porque a Deus ele morreu de fadiga fluídica, né? Ele morreu de fadiga fluídica, porque no livro de Deleuze disse que a gente não pode fazer com sonâmbulo mais do que 2 sessões por dia. No final da vida, ele estava querendo ajudar tanta gente que ele estava fazendo 8 por dia. Isso custou a vida dele. Porque foi na época da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra, então, as mães queriam... Explica um pouquinho para a gente como é esse trabalho que você faz na universidade. Você faz, por exemplo, uma professora lhe chamou para você fazer um trabalho na universidade e você vai para mostrar o quê? O fenômeno em si, ou ele está atrelado a algum projeto, alguma coisa, alguma funcionalidade, por exemplo, da catalepsia? Há um preconceito muito grande com relação ao espiritismo. A professora é espírita e durante muito tempo ela tentou implantar esse trabalho lá. Mas ela não tem um viés espírita, porque infelizmente o espiritismo aqui no Brasil foi levado por viés religioso, né? Então as academias acabam fechando a porta para o espiritismo. A professora levou para a questão da espiritualidade, né? Então aí eles permitiram que tivesse esse trabalho lá, apesar a professora ser espírita. Qual é a ideia dela? Uma vez por mês eu vou lá, pego os alunos e mostro para eles o magnetismo. Eu começo a falar de Mesmer, de Marquês de Périgueux, falar sobre sonambulismo. Aí falo todo esse processo, né, de tratamento, né, já que elas são enfermeiras, e depois eu convido elas para se magnetizarem, elas mesmas magnetizam uma a outra, e elas começam a sentir o efeito, sabe, Tatiana? Aí quando elas começam a sentir o efeito, é que, digamos assim, é mágico para elas, porque elas não sabiam que aconteciam isso com os passes magnéticos, entendeu? Das pessoas ficarem nesse estado especial de consciência, né? Nesse transe, nem muito menos ficar em catalepsia, então, ou fenômenos mediúnicos, que às vezes acontece, tá? Aí eu vou lá e ajudo, né? Acontece, e isso para elas é mágico, elas não sabiam que existiam isso, então elas começam a ver esse mundo, né? De uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve. Aqui tem a Emily, a irmã de Erna, que colocou, é como um sonho externalizado, compreendi assim. É a pessoa que vai dormir e esquece de sair do corpo, né? Aqui... Só lembrando que Kardec disse que o sonho é um sonambulismo imperfeito, então ela tem razão, sim, quando ela afirma isso.
Correto, correto. Bete Barros, para Erna ou Adilson. E quanto ao comando do magnetizador sobre se o sonâmbulo deve ou não lembrar no final, não funciona? Funciona sim. Uma questão verbal que você pode ao sonâmbulo, antes dele sair de transe, pedir para ele não esquecer, ou pedindo para ele, ou o contrário, pedindo para esquecer. Uma pessoa em desdobramento, por exemplo, a gente sabe que ela vai lembrar. A gente pode dar um comando mental, uma sugestão mental, para uma sugestão verbal, aliás, que não deixa de ser uma sugestão hipnótica, para esquecer tudo. Então, ela vai, mesmo em estado de desdobramento, ela pode sair do estado, daquele estado, voltar ao estado de vigília e não lembrar de nada. Ou o contrário, um sonâmbulo que não vai lembrar de nada, você pode dar uma sugestão verbal e pedir para ele manter na memória todas aquelas ocorrências. Então, ele sai do transe sonambúlico e, em vez de esquecer, ele continua lembrando de tudo. Inclusive, essa experiência eu já fiz com uma sonâmbula uma certa vez e realmente provou algo, isso que Kardec afirmou também. Ok. E aqui a última pergunta é de Pretinha Soares. Meu esposo, à noite, muitas das vezes, senta na cama, me chama, começa a conversa como se tivesse acordado. No outro dia, ele não lembra de nada. Seria um estado sonambúlico? Allan Kardec chama de soniloquia, né? É o sonambulismo natural, né? Acontece Fica espontaneamente, que muitos possuem. entre o sonho e o sonambulismo. Ele está nesse meio, segundo Allan Kardec, né? Que é tratado pela medicina como um transtorno do sono. Soniloquia, o nome dela. Está dentro das parassonias, né? Que envolve sonambulismo e outras mais. É. Bom, se vocês dois quiserem acrescentar mais alguma coisa antes da gente encerrar, fiquem à vontade. Começando pela dama. Não, é só para acrescentar com relação a essa última questão que foi colocada, porque da mesma forma que a gente coloca que o sonambulismo magnético ele tem níveis, é importante dizer que o sonambulismo natural também tem níveis, né? Existem pessoas que são sonâmbulas, mas elas não fazem essas acrobacias todas, né, durante a noite. Elas, né, balbuciam alguma coisa, falam, viram para o lado, não lembro, mas existem aqueles que, eu já ouvi relatos de pessoas que se levantavam e dirigiam, né, como o Wagner falou. Pega o carro, dirige e não lembra. Então, assim, são níveis, né, de uma situação que a medicina vai chamar, como o Adilson falou, de transtornos do sono, né, uma parassonia. Então, assim, a medicina entende que, a partir do momento que aquela situação ela se torna nociva ao indivíduo, aí sim ela é considerada um transtorno, uma doença, assim, algo a ser tratado. Mas quando você tem níveis, né, leves, digamos assim, de um sonambulismo natural, né, como eu conheço pessoas que simplesmente falam algumas coisas, né, qualquer coisa sem noção, não se levantam, ou apenas levantam um braço, mas aquilo não é nocivo, são níveis leves que a gente precisaria também compreender o porquê que é leve, né? E por que em algumas pessoas é extremamente potencializado. Da mesma forma, o sonambulismo magnético. Em alguns sonâmbulos, o transe, ele não consegue ultrapassar um nível, né, mais superficial, né? Então, as pessoas conseguem ir até um determinado ponto. Já outras pessoas, elas se entregam totalmente. Então, existem aí alguns fatores que, aí, enquanto estudiosos, né, que somos, a gente precisaria se debruçar sobre para entender esses níveis e como alcançá-los em função do auxílio ao outro, né? Só essa complementação. Inclusive, no seu documentário sobre sonambulismo, tem uma entrevista com um médico, né, dessa área, onde ele relata isso. Exatamente. O sonâmbulo ele só vai receber medicação se é algo que lhe traz algum transtorno. Mas se é algo leve, que ele pode controlar ou que ele pode lidar naturalmente, então ele é ensinado a algumas coisas, algumas providências que ele pode tomar antes de dormir, para que ele não entre naquele estado. Agora, só uma coisinha que eu queria comentar aqui, é que às vezes a gente fala assim, fulano senta na cama e fala dormindo. Não, ninguém fala dormindo, não existe. Se ele está falando é porque ele não está dormindo, ele está sonâmbulo. Se ele está dormindo, ele não fala. Mas se ele está falando é porque ele saiu do estado de sono
e entrou no estado de sonambulismo, dando vazão à soniloquia, como o Wagner falou. Que a soniloquia é o estado de sonambulismo em que o indivíduo fala enquanto está sonâmbulo, não é enquanto está dormindo. Se ele for dormir, ele vai sair do estado de sonambulismo, vai parar de falar, vai sair do estado de sonambulismo e vai voltar a dormir. E de manhã ele acorda. E uma observação, Adilson, Sim. é que a gente estuda bastante o sonambulismo magnético, e eu sinto que às vezes a gente precisaria se debruçar mais sobre o sonambulismo natural mesmo, sabe? Porque o que acontece, né, no sonambulismo natural, como eu falei, é que nós somos programados, né, desde pequeno, né, a tomarmos os cuidados, né, para a nossa própria segurança, de fechar janelas, fechar portas, fechar, esconder chaves, e orientar as pessoas que estão conosco a dar ordens para que a gente volte a dormir. Então, é sempre isso, olha, se eu me levantar, se eu disser alguma coisa, me dá uma ordem, volta a dormir, que eu sou obediente e volto realmente a dormir. Então, assim, são pessoas, mas existem níveis também desse sonambulismo natural. Então, eu fico me perguntando, e aí é um questionamento mesmo, assim, o que aconteceria, né, se nesse momento do sonambulismo natural, uma pessoa preparada começasse a entender aquele sonambulismo como uma possibilidade, uma ferramenta de auxílio, naquele momento, né? Se começasse a fazer perguntas, né? Onde é que você está? O que você está vendo? Realmente direcionasse aquele sonambulismo natural como se fosse um trabalho, né? O que aconteceria? Isso é um questionamento muito individual meu, porque realmente, como não lembro no outro dia, e às vezes nos níveis de sonambulismo magnético eu lembro, então, assim, é uma situação perfeita de realmente a pessoa estar totalmente entregue a um nível 100% de sonambulismo. O que aconteceria se aquele momento fosse aproveitado, né? Ou se os questionamentos pudessem ser feitos. Então, eu acho que é algo que a gente poderia pensar sobre. Não sei se você tem alguma contribuição nesse sentido, Adilson, mas é algo que... Principalmente essas pessoas que conseguem falar, né? Enquanto estão sonando. Porque tem umas que não falam, simplesmente se movimentam. Mas tem umas que falam, que sentam na cama, que falam. E essa talvez poderia travar um diálogo, né, com essas pessoas. Exatamente. E talvez se poder bastante sobre a faculdade através dessas conversas. Então, para finalizar mesmo agora, é algo, né, que eu falo para as pessoas, né, os companheiros e companheiras de sonâmbulos, né, não tenham medo, né, tentem aproveitar aquele momento, né, para, de fato, entender o que acontece, né, porque a pessoa pode estar ali em uma situação ideal para que algo possa se aproveitar, né, no sentido do auxílio mesmo. Então, onde você está? Né? Por que você está falando isso? O que está acontecendo? Talvez, né, haja um nível ali de razoabilidade na conversa que possa ser aproveitada, talvez não, né? Nunca fiz a experiência, nunca fizeram comigo, mas é algo que me inquieta nesse sentido. Eu acho que a gente poderia também se voltar, né, a esse sonambulismo natural como também uma possibilidade que pode trazer uma utilidade. Mas é só compartilhando aí uma inquietação. No estado de sonambulismo natural já entraria no sonambulismo magnético. Enfim, são possibilidades, né? Sim. Tem uma última pergunta aqui de Edson, é a última para a gente poder encerrar. Vou passar ela para Wagner. Quando a pessoa fala dormindo, é uma língua estranha, fluente, mas totalmente incompreensível. O André Jacques Davis, que ele era o americano, né, também, só que antes de Edgar Cayce, ele era um médium sonâmbulo, e ele falava era hebraico. Ele falava hebraico e ele não tinha conhecimento dessa língua, né? Então, acontece isso no sonambulismo, sim, né? Porque o que a pessoa tem vai acessar as suas vivências passadas, então ela pode falar em outra língua, assim, né? Aquele conteúdo está lá guardado. Então, pode acontecer, sim, a pessoa falar outra língua, mas também pode ser também só por uma pessoa estar ali falando de forma estranha e a gente não esteja entendendo também. Há esse caso. Mas você pode gravar e verificar se não é uma língua realmente que existe, né? Porque na maioria das vezes acredito que seja esse segundo caso aí que você falou, né? Simplesmente a pessoa está falando coisas ali, fazendo sons estranhos, e a gente acha que é uma língua que a gente não conhece, né? Acontece. E de repente não é língua nenhuma, é somente sons. Verdade. Com relação a
ao sono, né, sono magnético, que a gente chama sono magnético, ele vê essa questão de entrar no aprofundamento do transe, né? O Charles Lafontaine, nesse livro aqui, né, Arte de Magnetizar, o Magnetismo Animal, ele relata que, em muitos dos casos da terapia dele, ele colocava a pessoa só no sono magnético e já resolvia muitas das patologias. Então, o sono magnético, quer dizer, esse estado da gente, essa ferramenta da gente colocar a pessoa no transe através dos passos magnéticos, ela em si já é uma terapia. Então, a gente pode usar esse benefício, sim, né, Adilson? De usar os passos magnéticos, concentradores, para a pessoa entrar no transe, aprofundar esse transe, principalmente pessoas que não têm facilidade de fazer meditação, e aí a gente usar esse recurso, né, essa ferramenta chamada sono magnético. Como tem uma frase de Kardec, são 2 linhas que Kardec escreve, eu não sei aonde, não me pergunte, que eu não lembro onde foi que eu li. Uhum. Onde ele fala que o passe aplicado com o indivíduo em estado sonambúlico dá um resultado muito melhor do que o indivíduo em estado de vigília, porque como há uma reciprocidade muito maior entre o fluido perispiritual e o fluido magnético, então, com o indivíduo fora do corpo, a atuação diretamente nos fluidos perispirituais seriam muito maior e muito mais eficazes do que com o indivíduo em estado de vigília. Exato. Bom, Wagner, se você quiser fazer suas considerações finais, para a gente encerrar. Eu achei legal o que a Erna falou sobre essa pesquisa, porque, de fato, a gente carece de fazer pesquisa, né? De estudar realmente. O Abade Farias, na sua obra, né, não sei se vocês já leram, mas Abade Farias, ele fala que ele via muitos dos sonâmbulos eram pessoas que tinham anemia. Interessante isso, né, Adilson? A relação da anemia com o sonambulismo. Então, a gente pode fazer uma linha de pesquisa em relação a isso, né? Talvez as pessoas que estejam, né, com problema de anemias tenha esse recurso, não sei, a gente precisa observar. O Leon Denis fala no Invisível que era muito mais útil a gente usar, não só para as pessoas doentes, né, o sonambulismo, mas pessoas que estavam boas, não precisava estar doente para a gente colocar no estado de sonambulismo, para descobrir essas possibilidades, né, da emancipação da alma. Série é bastante interessante, mas o problema é que a gente tem um pouco sonâmbulos, né, trabalhando tem poucos magnetizadores, né? É verdade, é verdade. E menos ainda sonâmbulos, né? Porque tem pessoas com capacidade de serem sonâmbulos, mas às vezes não querem trabalhar como sonâmbulo ou não encontram um magnetizador que queira trabalhar com ele. Também tem isso, né? Tem isso, é uma parceria, né? A Michele Verose é uma estudiosa, doutora de Ciências Sociais pela PUC e mestre em Ciências da Religião. Ela fez um artigo que prova que aqui no Brasil, em 1850, tinha sonâmbulos e magnetizadores, né? O Dr. Gamarda, em 1830, no jornal, 1836, no Jornal do Rio de Janeiro, ele já usava isso. E também tinha uma irmã, os 2 irmãos, na verdade, Jacônimo e a Lucrécia. A Lucrécia era uma sonâmbula, e eles viajavam por todo o Brasil. Em 1852, há registro nos jornais aqui no Brasil, onde eles trabalhavam, né, divulgando o magnetismo nos teatros. E aí eu pergunto, Adilson, cadê esses sonâmbulos, cadê esses magnetizadores? Né? Mas aos poucos esse movimento ele vai se espalhando, vai se desenvolvendo, né? Eu tenho fé. Era só quem começa lidando com magnetismo no Brasil. E hoje existem tantos palestrantes fazendo palestras, seminários pelo Brasil inteiro e fora do Brasil também, né? Então a coisa vai aos poucos se alastrando. Chega um momento em que não tem mais como se barrar a verdade, né? Isso vai motivar os jovens, né? Os jovens vão pegar o Livro dos Espíritos, quando entrar nessa área do sonambulismo, começar a colocar em prática, eles vão ficar encantados, né? Exatamente, Seria interessante a gente perguntar aos sonâmbulos se eles têm realmente anemia. Todos eles têm anemia. Porque no livro do Abade Faria, ele diz que o sonambulismo é, na verdade, uma doença provocada por anemia. Pois é. Na época dele era tido como doença, que foi a época dele foi antes do espiritismo surgir com Kardec, né? Isso, 1800. Então, o sonambulismo, a partir de Kardec, deixa de ser uma doença e passa a ser uma faculdade natural de emancipação da alma.
Isso. Mas até então era doença. O Petetan mesmo estudava catalepsia, para ele era uma doença, ele era da área médica. Para ele a catalepsia era doença. Ainda hoje a medicina lida com a catalepsia, com a letargia como doenças. Tem uma senhora, Deus, A Rosângela está perguntando se Erna tem anemia. Tem, sim. ela já respondeu que tem. Olha aí, a coincidência, né? Bom, gente, passamos até um pouquinho do horário. Né? Tive um episódio aí quando era criança, enfim, e eu não lembro qual das hepatites eu tive, mas foi a mais leve, e eu lembro, né, quando criança passei, acho que 1 mês, 2 meses comendo só arroz. Tive uma anemia quando era criança, e isso fez com que eu tivesse alguns problemas no fígado, então tem algumas coisas que eu não como porque afetam o meu fígado, né? Chocolate, não posso comer em demasia, então tem esse cuidado, porque quando eu era criança, eu fui uma criança anêmica. Você falou e me chamou a atenção. Interessante, né? Pode ter uma correlação que a gente precisa estudar. É verdade. Talvez isso crie a predisposição orgânica, né, para a faculdade. E é necessário, né, uma predisposição do organismo, né, para diversas coisas. Isso, exato. Bom, obrigado aos nossos convidados, obrigado a vocês que participaram da nossa palestra. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade, por todo esse esclarecimento apresentado nessa palestra de hoje. Abençoa a cada um dos nossos lares, dos nossos familiares, abençoa os hospitais, os presídios, as ruas, que tu possas estar em todos os ambientes, levando a paz, o amor e a harmonia.